Tentando fazer uma coisa aqui. Pronto. Resolvido. Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ser bem sincero com vocês. É um dia difícil de subir aqui para pregar. Essa semana eu tive alguns encontros. E alguns encontros muito difíceis. Com algumas pessoas. E vi como é difícil como pessoas se fecham para Deus. Ainda que o Evangelho seja tão lindo, tão perfeito, na sua forma mais profunda, ainda que eu deixe a fé de lado, ainda que eu deixe de lado o espiritual que há na palavra, eu sempre me indaguei, como pode um ser humano fechar as portas para Deus? E pessoas fazem isso voluntariamente, sem entender, sem sequer entender qual é a palavra da cruz. As pessoas estão vivendo num plano onde elas estão se enchendo apenas do mundo e se enchendo de si mesmas. E estão procurando saída no outro. Pessoas que falam que elas não precisam de Deus porque não conseguem enxergar em Deus qualquer outra coisa. Por quê? Porque elas estão tão cheias daquilo que é material, que elas não entenderam qual é a mensagem de Deus por meio de Cristo para a humanidade. As pessoas estão apenas olhando a Deus como se fosse a chave para o instrumento para as suas vidas materiais. Deus pode te abençoar materialmente, isso está na Bíblia. Mas não é para isso que Cristo veio à Terra. Ele veio para um propósito maior. E nós estamos esquecendo disso. E é por isso que lá em 1 Coríntios vai falar, quando Paulo fala da Santa Ceia, ele diz, é por isso que há entre vós muitos que dormem. É por isso que há entre vós muitos que estão doentes, cansados, porque não entenderam. Tem pessoas que hoje estão cansadas de correr. Não me refiro ao trabalho em si, mas me refiro a uma coisa chamada felicidade. Pessoas que às vezes estão tão cheias de tantas pessoas à sua volta, ou de tantos bens, mas nunca se sentiram tão vazios. Nunca se sentiram tão ocos. Nunca se sentiram tão solitários. Sabe por quê? Porque a palavra veio falar disso que o mundo não pode preencher. Cristo veio falar de algo que o mundo não pode te dar. Ele veio te entregar algo que falta. Nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. Há uma parte de Deus que vai atuar nisso, no nosso espírito. O nosso corpo está envelhecendo, porque saiu da própria boca de Deus que esse corpo envelheceria. Porque essa carne não iria se degladiar com Deus muito tempo. Estamos morrendo. Mas a nossa carne está morrendo. A Bíblia diz, não tema aquele que pode matar a tua carne, mas pode fazer a tua alma ser morta num lago de enxofre. Para onde vai a tua alma? Se a tua alma já está enferma neste mundo, quanto mais no outro que você não conhece. Quem define para onde vai a tua alma é você mesmo, a partir do que você decidir nessa vida.
Você não sabe responder nem as perguntas mais básicas para o teu coração e vai querer discutir com Deus numa mesa que Ele existe ou não existe, ou que está do lado de lá? Eu queria ler com vocês o que está em João 13, 1. Nós vamos ler do 1 ao 20. Eu praticamente vou me ater a essa passagem com algumas outras poucas. Mas eu quero refletir com vocês sobre ela. Talvez muitos já tenham lido sobre ela. Mas essa passagem é uma passagem tão profunda que eu digo para você, ela fala mais sobre a tua vida com Deus e como você deve andar diante dele. É um manual de saída para a tua vida. O apóstolo João vai escrever da seguinte forma, contando a história de um momento que eles tiveram com Cristo, dizendo: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, presta atenção, sua hora de passar deste mundo para o reino do Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha, com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavarás os meus pés. Aos que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Olha o que Pedro vai dizer. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas lava também as mãos, a cabeça, o todo? Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada. E outra versão vai dizer: quem já está o todo limpo não precisa lavar nada a não ser os pés. Pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Porque dentre eles havia evidentemente Judas Iscariote. Depois de ter-lhes lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas. E voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés um dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade eu lhes digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Depois já lhe digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade eu lhes digo: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Existe esse momento, inclusive esse lavado de pés, o próprio Papa repete isso com os bispos dentro da Igreja Católica. Muitas pessoas não entendem o que significa o sentido desse momento. Eu vou ler de novo, só o trecho e vocês me acompanham, para que vocês vejam como salta do texto algumas coisas importantes.
Antes das festas de Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse a Jesus, sabendo Jesus, que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava a Deus. Olha como é que o texto começa. O texto começa falando de um lavar dos pés, evidentemente, que vai acontecer, ele vai tratar sobre isso. Mas ele inicia mostrando uma coisa muito importante na Bíblia. Jesus, ainda que na condição de homem, ele tinha plena certeza de quem ele era. Ele tinha plena certeza de onde ele veio e para onde ele iria voltar. Ele tinha plena certeza. A Bíblia diz que ele sabia muito bem de onde ele tinha vindo e para onde ele iria. A Bíblia está deixando claro que ele sabia que, ainda que na condição de homem, ele sabia muito bem quem ele era. Ou seja, Jesus estava naquele momento na condição de homem, como eu, como você, padecendo dos mesmos problemas, mas isso jamais impediu ou interferiu no propósito dele. Por isso a Bíblia diz, mesmo assim, ele amou o homem até o fim. E nesse momento ele já sabia o que esperava por ele, que ele iria padecer, o que ele iria sofrer. Ele sabia muito bem o que esperava por conta da sua missão. A Bíblia está dizendo que ele sabia para onde ele iria, que ele retomaria a glória dele. Mas ele sabia o que ele passaria até então. A ponto de Jesus, nós sabemos que vai orar uma oração no Getsemane, onde ele diz, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas cumpra antes de tudo a tua vontade em mim. Jesus tinha plena certeza do que ele sofreria e o tamanho desse sofrimento. E aqui mostra o amor dele pela humanidade. Jesus, ele sabia o seu papel e o compromisso com duas coisas, amor e sacrifício. E interessante que esse texto também mostra a dualidade presente ainda, dizendo que o diabo ainda coloca no coração de Judas o propósito de trair a Jesus. De um lado, Deus agindo, e ainda do outro, o mal agindo. E assim vai ser na nossa vida. Jesus está deixando claro a natureza das coisas. Está deixando claro que ele está de um lado a cumprir o propósito de Deus e de outro o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, que continua também a fazer o seu propósito. Qual? Desviar o homem dessa palavra. Jesus tinha plena confiança. Mas olha o que ele vai fazer no verso 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta e pegando uma toalha, ele cingiu-se com ela. Ou seja, ele amarrou a toalha como um cinto. Cingir na Bíblia é isso. Guarda a relação com colocar um cinto. Ele não colocou um cinto de poder, como reis colocavam, como generais colocavam, como os trabalhadores colocavam cinto para colocar nesse cinto os seus instrumentos de trabalho. Ele não colocou nada disso, ele apenas se enrolou com uma toalha, tirando as vestimentas. Aquele que sabia de onde ele veio e para onde ele vai, naquele momento como homem, ele se coloca numa condição de servo diante dos homens. Ele tira sua vestimenta porque é isso que simbolizava. Homens que faziam um papel que ele ia fazer naquele momento, era um homem servo.
O homem que está tirando aquilo que é a sua condição e se colocando menor do que todos que estavam naquela sala. Jesus, ele começa a ensinar simbolicamente a sua missão aos discípulos, que até ali eles talvez não tinham compreendido o tamanho dela e o propósito e a natureza dessa missão. E a Bíblia diz, em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Ele mostrou nessa condição que voluntariamente ele se pôs diante da humanidade numa condição de servo. Isso é o que ele está ensinando. Ele já revelava que entregaria a sua vida espontaneamente pela humanidade. Olha o que diz no 5. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com a que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, esse lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço você não compreende agora? Mas vai entender depois. Então Pedro disse, Senhor, nunca lavarás os meus pés. Ao que Jesus respondeu, se eu não lavar os teus pés, não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar mais nada, a não ser os pés. Pois quanto ao mais já está limpo, e vocês estão limpos, mas não todo. Jesus, ele está explicando algo para Pedro aqui, agora. Além de se colocar na condição de servo e explicar isso a eles, ele está explicando algo mais, falando sobre o que se chama justificação, santificação. Lavar o todo é sermos justificados, é termos um encontro com Cristo e dizemos, Senhor, eu quero o que está do outro lado, ainda que eu não entenda. Eu quero me render a Ti, Senhor. Eu quero estar contigo no Teu propósito maior. Mas nesse momento, Jesus fala, quem já teve esse encontro precisa de algo mais, lavar os pés. Simbolizando o dia a dia, simbolizando que nós temos que ser limpos todos os dias. Se um dia você teve encontro com Cristo, Ele está dizendo, filho, continua sendo limpo, continue lavando teus pés, dia após dia. Isso é santidade. E o interessante é que a toalha que estava consigo, o cinto, estava presa à sua carne. A toalha que lava, que cura aquela água, aquele cinto era um sacrifício que ainda simbolizava preso à sua carne, preso a ele, com dois sentidos. O sentido que isso estava na própria natureza de Cristo, porque é isso que simbolizava quando você prendia, cingia-se de um cinto. Ele dizia quem você era. Jesus, ainda que um servo, era aquele que lava, é aquele que limpa. E Ele está dizendo para nós que somente Ele pode limpar o que você não entende. Isso que o mundo não preenche, Ele está dizendo, eu preencho, eu faço. Ele não está te dando um manual para você seguir simplesmente como uma fórmula de um coach, como uma fórmula de um homem que tira da sua cabeça ideias extremas, coloca num papel e entrega para os outros e diga, esse é o manual para a tua vida. Cristo não está fazendo isso, Ele está dizendo, eu sou aquele que cura.
Eu sou aquele que lava. Vem até mim e eu vou te lavar. Porque o que eu estou te lavando é com uma água pura. E eu estou te limpando com aquilo que está na minha carne, com aquilo que eu me cingi. Aquilo que está em mim não está em outro. No 12, depois de teres lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas. E ele aí então voltou-se à mesa e perguntou: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés um dos outros. Agora, Cristo já começa a passar por uma outra aula, uma outra etapa desse ensinamento. Cristo é o nosso exemplo. Ele está dizendo: façam como eu fiz, como eu faço. Porque lá em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês também façam. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Ele está dizendo: vocês são menores que eu e vão fazer diferente do que eu estou fazendo, que sou o professor, que sou o mestre. Se eu, na condição de mestre, me coloco assim, porque eu, Álvaro, não vou me colocar. Por que eu não vou servir? E Jesus está dizendo: eu não sou maior do que aquele que me enviou. Tudo tem a ver com o Pai, e é isso que ele está dizendo. Ele apenas testemunha daquele que o encaminhou até a humanidade. Olha o que ele diz lá no 20. No 17 antes. Se vocês sabem essas coisas, olha o que ele diz: bem-aventurados serão se as praticarem. Se formos igual a ele. Olha o que diz no 20. Quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem entende a Cristo, recebe a Cristo. Quem entende a Cristo e recebe a Cristo, entende e recebe a Deus. É isso que ele está dizendo. Aí nós vamos entender o que está em 1 João 1, 5 e 7, que ele diz: a mensagem, João já falando, não mais ali entre eles, naquele momento, mas aqui Jesus já tinha morrido, os discípulos já tinham iniciado a igreja, e João, o mesmo apóstolo João, vai escrever agora essa carta, ensinando a igreja, já compreendendo tudo o que Jesus tinha feito. Ele vai dizer: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês, preste atenção, é esta, : Deus é luz e não há nele trevas alguma. Se dissemos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele está lembrando onde agora Jesus está. Jesus já não está mais entre nós. Ele está ao lado do Pai, nosso Deus das luzes. Ele está onde brilha o fogo eterno. É aquele que purifica todo o pecado. E se estamos em Cristo, deixamos de estar no mundo. E as coisas do mundo já não nos pertencem mais. Aí é por isso que, inclusive, ele diz lá em 1 João 2,1: meus filhinhos,
escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus vai continuar essa limpeza. Ainda que ele não esteja mais entre nós em corpo, está por meio do seu Espírito Santo. E é por meio do Espírito que mantemos essa relação com Deus de a cada dia termos um encontro, a cada dia um lavar de pés. Se você não entendeu isso, eu vou ler o que está em Filipenses 2,5. Que mesmo existindo na forma de Deus, se referindo a Jesus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele, Jesus, se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, olha só, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para toda glória de Deus Pai. Ele é aquele que na condição de servo se colocou por amor à humanidade. Ele se despiu da sua glória. Ele saiu e se cingiu com uma simples toalha para nos curar, para nos salvar, para salvar a tua família. Se Deus fez isso de tal maneira, como pode você achar que a saída para o que está faltando na tua vida, e eu estou falando de espírito, provém da humanidade, provém do homem? O que está no mundo pode preencher a tua alma, o que está no mundo pode preencher o teu corpo, mas o que vai encher o teu espírito é apenas a presença de Deus. Por isso nos sentimos ocos, mesmo tendo tudo. Porque a palavra diz que aquilo que você produz é para a tua alma, para o teu corpo. Mas o teu espírito só é preenchido pela presença dele. Quando nos distanciamos de Deus, começamos a sentir falta daquilo que nunca, jamais, às vezes conhecemos, que é a presença de Deus. É disso que ele está dizendo. Encaminhando para o final. Lá em Atos 1:6, ele diz assim: Jesus já tinha ressuscitado, já tinha vivido os 40 dias com os homens, com seus discípulos, e agora estava a ponto de subir ao céu. E de repente, no meio dessa conversa com os discípulos, desse momento, um discípulo pega e solta uma pergunta a Jesus. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu nos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá de modo como vocês o viram subir. Somente um desceu, somente um subiu, e somente um virá. Esse é o Messias do Velho Testamento, que muitos não entenderam. Não entendem porque esperavam que o Messias seria um homem que estabeleceria um reino no plano humano. Assim como talvez você esteja esperando que alguém seja o Messias na tua vida, no teu plano humano. Assim como você está esperando que a saída para o que você busca para a tua alma,
para equilíbrio entre corpo e alma, a partir de estar cheio do Espírito, venha do homem. Impossível isso. Aquele que se colocou nessa condição de servo pagou um preço que nenhum outro homem poderia pagar. Deus está dizendo para você: o que você está esperando para a tua vida não vem de forma humana. Somente o Espírito de Deus pode transformar isso em algo diferente. Portanto, eu vou pedir um clamor a você. Não deixa Deus. Não feche teus olhos para Deus. Não se afaste de Deus. Não afaste a tua família do Senhor. Porque só Deus pode dar o que o mundo não te dá. Se você entrou aqui hoje para ouvir uma palavra de que você vai ganhar um apartamento novo, uma casa nova, um carro novo, esquece, eu não vim falar isso para vocês. Eu vim falar de algo que Deus pode preencher e reequilibrar toda a tua vida e fazer com que tudo aquilo que você deve ter escrito como um projeto de vida na tua vida se tornar pequeno diante da cruz. Talvez os problemas teus, diante de tamanho amor e profundidade e transformação que Deus está colocando à sua volta, é dizer a você: filho, quando você estiver nessa condição, você vai olhar tudo à tua volta e vai ver que tudo é pequeno. E vai ver que essas coisas não têm valor, e que essas coisas são passageiras, e que essas coisas não te preenchem, nem você e nem tua alma. Mas o Espírito de Deus, ele te transforma de dentro para fora. Assim como Jesus agora não mais na condição de homem, daquele que esteve entre os homens, mas agora na condição daquele que está sendo consagrado pelo Senhor, subindo ao céu. O céu se abre para dizer: esse é o meu filho. Ouçam o que ele está dizendo. Lá em Marcos 9, a palavra vai falar da transfiguração no monte, onde Jesus, ele separa os seus discípulos, poucos, 3 ali, para orar com ele. E de repente, algo começa a acontecer, porque até então eles caminhavam só com Cristo, mas nunca entenderam a natureza da onde ele veio. Talvez para eles ele era apenas um profeta, um professor, mas naquele momento, quando há transfiguração, algo nasce de dentro dele e é transbordante de tal forma que aparece aos discípulos, e do lado dele Moisés e do lado Elias, e todos eles olham aquilo, e a palavra diz que mais uma vez uma nuvem se coloca, porque ela é a representação da palavra de Deus, a representação da presença de Deus, como foi no passado, na época do tabernáculo, na época do deserto. A nuvem de Deus, ela movia o povo. Uma coluna de fumaça de dia, uma coluna de fogo à noite, mas era a presença de Deus. E naquele momento da transfiguração, a mesma coisa acontece, o mesmo fenômeno acontece para dizer: escutem, esse é o meu filho, vejam, o que há nele não é natural e não é humano, ainda que ele seja em carne. O que há nele é uma natureza divina, para mostrar a você para onde você vai. O Espírito que há em você, se você não sabe, ele é divino. Não é humano. Isso vai se repetir em Apocalipse. Vai ecoar em Apocalipse. Quando nas cartas, no final de cada carta das igrejas em Apocalipse, Deus diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como Deus falou naquele monte: ouça o que meu filho tem a dizer a vocês. Ouçam. Abra os teus ouvidos. O que você perde com isso? Aqui na terra. O que você perde ouvir Deus aqui na terra? Se você não sabe o teu futuro daqui 5 minutos. O que você perde? E o mais impressionante de toda essa palavra é que ela não está fazendo um desenho de um homem super poderoso que estava com um cinto cheio de poder e glória, mas um homem que tirou suas vestimentas e se enrolou numa toalha para mostrar o que é perdendo o que você ganha com Deus.
Esse é o maior indício de que essa palavra é verdadeira. Porque a palavra não está preocupada em revelar um Deus supremo entre os homens, mas Deus enviando sua testemunha dele na forma de homem, para que todo homem olhe nele e veja: é possível viver com Deus, é possível ter um encontro com Deus, só preciso me tomar, limpar todo o meu pecado e a cada dia ter um encontro com Ele, lavar os meus pés. É por isso que está lá em Hebreus 2, 16, 18 e diz: pois ele vive. Eu vou ler a versão não da NAA, tá? Da Almeida, revisada e corrigida. Eu vou ler essa versão para vocês. Hebreus 2,16 diz assim: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Quem? Deus não tomou anjos para interferir aqui. Antes ele tomou o homem na forma do homem, da descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo ele fosse semelhante aos seus irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar o pecado dos povos. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Sabe o que a palavra está dizendo? Deus enviou a Cristo para estar entre nós, para ser testemunha de que é possível viver nessa terra e sermos perfeitos diante de Deus, desde que você não rompa a tua relação com o Espírito Santo. É isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo que o homem veio de Deus e o homem volta para Deus. E que o homem só precisa de algo: estar aberto para o seu Espírito Santo. É disso que a palavra está falando. O tempo todo. Jesus se colocou na condição de homem. E na condição de homem, por isso ele se torna o nosso advogado. Porque qual melhor pessoa para dizer ao Pai: Senhor, viver aqui é difícil. Ser tentado aqui é difícil. Porque além da carne, além de todos os problemas, há uma força humana, diabólica, que ainda atua contra a vida dessas pessoas. Por isso ele é o nosso sumo sacerdote. Por isso que ele é o nosso verdadeiro e fiel advogado. Ele é aquele que mostra o caminho e é aquele que leva até o Senhor o pedido de perdão. E eu quero terminar lendo essa palavra em João 5,39, dizendo: examinai as Escrituras, porque vós cuidais delas, nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória de homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Isso é Cristo falando. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem do seu Deus, que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em que vós esperais, mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? A palavra está dizendo: o Messias já veio, e ele já nos ensinou, e ele já viveu entre nós, e ele já deixou o seu exemplo. Aí é duas coisas: ou você continua a tua jornada, olhando para a tua vida, olhando para trás e olhando para onde teus caminhos e decisões te trouxeram, e agora você vira e olha para frente. Você não sabe para onde você vai. Também não sei para onde eu vou. Mas em Cristo eu tenho a certeza que o meu encontro que eu tive com Ele pode, ainda que eu não conheça o que está do lado de lá, eu tenho plena certeza pela fé que algo me espera ao lado do Pai. É disso que se trata. Vamos orar? Vamos levantar.
Coloque em oração a tua família, coloque em oração a tua casa. Fique em espírito de louvor e adoração nesse momento. Senhor nosso Deus, toma essas famílias hoje aqui, Pai. Tome a cada pessoa que aqui está presente. Obrigado pela presença dela nesse recinto, nesse momento. Que eu espero, Senhor, que não seja movido por mãos humanas, mas pelo Teu Espírito Santo. E a partir disso, Senhor, eu te peço, alcança, Senhor, essas famílias. Derrama sobre essas vidas, Senhor, o Teu Espírito Santo, para que eles entendam que não se trata de um processo de fora para dentro, mas um simples processo de dentro para fora. Que não se trata, Senhor, de olharmos para os homens e esperar no homem, no outro, a saída que somente o Senhor pode dar. Mas a Tua palavra diz que quando nos é aberta uma porta no céu, essa porta do céu se manifesta nessa terra. E quando ela se manifesta nessa terra, a cura entre nós, a bênção entre nós, a prosperidade entre nós. Senhor, aquele que está cativo é liberto. Ainda que esse cativeiro não seja na carne, mas seja na alma, na sua mente. Há homens que não são cativos por um problema, Senhor, de carne, por uma enfermidade, uma deformidade, uma deficiência. Mas há homens que estão cativos na sua alma, nos seus sentimentos, presos em suas próprias mentes. Pai, faz uma cura. Transforma agora, Senhor, essa igreja. Transforma, Senhor, essas famílias. Faz algo sobrenatural acontecer hoje aqui. Que Teu Espírito Santo seja bem-vindo em nossos lares. Ensina-nos a viver como servos, Senhor. Ensina-nos a viver como homens fiéis a Ti. Abandonando nossos caminhos, nossos projetos para viver o Teu projeto, o Teu plano. E quando o Senhor estabelece o Seu plano, toda a nossa vida se reequilibra em Ti. E tudo se torna pequeno. Aquilo que antes nos incomodava diante da grandeza do Teu Espírito já passa a não fazer mais sentido. Portanto, Pai, abençoa a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Vamos cantar. Vamos louvar. Louve ao Senhor nesse momento. Não sei pra onde. A presença não importa. Onde tenho minha alma se perder sem Ti, Senhor. E que adianta eu juntar os meus tesouros? Presta atenção nessa letra, irmão. E me esquecer daquele que me amou. Eu não tenho a Ti. Canta com teu coração. Canta com a tua alma, igreja. Eu sei. Louva aquele que pode mudar os teus caminhos, não o homem. Só Tua presença É o que me basta. eu Te louvarei por onde eu for. Aleluia. Glória a Deus. não tenho nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença que me basta. Eu Te levarei. Amém, irmãos. Que Deus esteja abençoando a todos vocês. Estenda tuas mãos. Que o grande amor de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo,
E a graça e consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e sempre. Deus abençoe o teu lar, a tua casa, bom domingo, boa semana. Deus abençoe a vocês, amém. Deusão, Deus abençoe, pastor. Boa semana, tá? Deus abençoe, querido. Boa semana.